numa série que é totalmente movida por isso, pelo plot romântico, quanto mais vida amorosa o seu personagem desenvolve ao longo da série, mais tempo de tela você tem. E o que não é desenvolvido da Bonnie direito ao longo da série? Ah, é a vida amorosa dela. Olá, eu sou a Thay e esse é o Até Te Conta. E o vídeo de hoje não somente é atendendo a pedidos de vocês, como é um vídeo que eu estava ansiosíssima para fazer, porque é falar sobre a minha personagem favorita de The Vampire Diaries e definitivamente a personagem mais injustiçada dessa série, Bonnie Bennett. Se você já acompanhou outros vídeos aqui do canal, principalmente se você acompanhou o vídeo que eu fiz sobre a Lane, que eu vou deixar aqui nos cards, esse vídeo vai ter a mesma logística, a mesma temática. Eu não tô necessariamente dissecando a personagem da Bonnie por si só. Não quer dizer que eu não ache que a personagem ao longo da série não cometeu erros e não teve problemas e que ela é absolutamente perfeita, mas o foco principal desse vídeo é falar sobre como essa personagem tinha potencial pra dominar basicamente essa série. Porém, o plot dela foi assassinado por causa dos produtores racistas. Então, assim, já deixando de sobreaviso que é basicamente sobre isso que é a temática central do vídeo, e se não é algo que você queira ouvir, só espera o próximo, aguarde o próximo, que haverão mais vídeos sobre outros personagens, principalmente de Gilmore Girls, que vocês têm pedido muito. No entanto, esse vídeo é sobre isso e é absolutamente inegável o quanto os produtores dessa série eram racistas e tratavam extremamente mal a Katharine Graham, que interpretou a Bonnie, e não tem como a gente comentar sobre essa personagem sem endereçar isso. Então, é isso aí. A Bonnie é uma personagem super interessante, porque, em primeiro lugar, ela era basicamente a única fonte de representação da série, a única personagem negra ali no meio de todos brancos, e porque ela também era a única personagem que, ao longo da série, era mais diferente em questão de poderes fantásticos ali. A grande maioria dos personagens eram vampiros, ela era a única bruxa, e surgiram outras bruxas na série, mas no grupo principal, ela era a que se destacava mais, porque a grande maioria ou era humano ou era vampiro, e ela era a que tinha ali uma singularidade em meio a todos. Ela também era uma das personagens mais poderosas que tinham na série. Então, logo de cara, quando a gente descobre que a Bonnie é bruxa e como ela é essencial para as coisas que precisam acontecer na série, dá muita expectativa de que, caramba, vai acontecer algo muito maneiro com a Bonnie ao longo dessa série, porque ela é interessante, a personagem é sagaz, é engraçada, é divertida. A Katharine Graham é absolutamente linda, interpretou a personagem muito bem. Não haviam motivos para que ela não roubasse a cena dentro da série. Principalmente que ela roubasse a cena da Helena, que, convenhamos, entre os dois personagens, a Helena é bem mais sensal. Helena é bem mais sensal. E a Bonnie tinha muito mais, não sei, camadas, construção. No entanto, não era isso que acontecia. A Bonnie era usada somente como um plot device, somente como um meio, uma intermediação para as coisas acontecerem na série. Ela geralmente era só uma ponte para alguma reviravolta que os roteiristas queriam colocar. Então, sei lá, eles precisavam fazer um feitiço para salvar a vida da Helena. Então a Bonnie surgia ali, aí ela se tornava interessante na história. Mas sempre num episódio, quando não havia necessidade de usar a Bonnie para fazer algum feitiço, ela simplesmente ou era deixada de lado ou ela nem aparecia na história. E é bizarro porque até mesmo a quantidade de tela que ela tem na série é, assim, infímia em comparação a outros personagens que são muito menos relevantes para a série. A gente tem que analisar do ponto de vista que ela era uma das personagens principais. Ela estava no elenco principal do começo até o fim da série. Não faz sentido ela ter tão pouco tempo de tela em comparação a outros personagens que não eram parte do elenco principal. Quantas vezes os outros personagens da série só vão até a Bonnie quando eles precisam que ela faça alguma coisa, sabe? E tudo bem que a ideia é que ela fosse essa grande bruxa fodona e fosse descobrindo a grande dimensão dos poderes dela conforme as coisas foram acontecendo. No entanto, a gente vê que é explícito que mesmo quando a vida dela tá em perigo para executar algum feitiço que é importante para eles, isso é, assim,
completamente passado por cima. A vida da Bonnie, seja a vida mesmo ou a integridade física dela em perigo, não importa, desde que ela execute aquilo que precisa ser executado ao longo do episódio. Simplesmente porque ela é sempre a única que pode salvar todo mundo, então ela tem que ser a mártir, ela tem que ser oferecida em sacrifício. E assim, como eu falei no começo desse vídeo, eu nem preciso apontar que a tragédia do plot da Bonnie, a maneira como ela é descartada na história, tá enraizado no racismo que os produtores, principalmente a Julie Plec, tinham. I wouldn't wish that upon my worst enemy, unless, of course, we're talking about my enemy, Gwyneth Paltrow. Fuck you, Gwyneth Paltrow. You know what you did. É de conhecimento geral hoje como a Cat Graham foi maltratada ao longo da gravação dessa série. A gente sabe sobre como eles obrigavam ela a usar perucas em vários momentos, porque eles não queriam que ela mostrasse o cabelo dela natural crespo. A gente sabe como eles tentaram matar a personagem e demiti-la várias vezes, inclusive uma dessas vezes ela só não foi demitida porque o Ian Somerhalder, que interpretava o Damon, ameaçou ele mesmo sair da série se eles não mantivessem ela lá. Tem vários vídeos de entrevistas do elenco em Comic Cons e vários lugares falando sobre a série, promovendo a série, em que os produtores passam por cima da Cat e desmerecem a personagem da Bonnie e a diminuem toda vez que alguém fazer alguma pergunta, tipo, mas e a vida amorosa da Bonnie? Mas e por que a Bonnie não fica com ninguém? Mas e por que os namorados da Bonnie são sempre assassinados? As respostas deles eram, não, a Bonnie é boa demais pra isso. Não, a Bonnie, ela é uma mulher forte, ela não precisa de par romântico, não, esse não é o objetivo da gente com a Bonnie. A Bonnie é pra ela ser a mulher independente da história. Quando todo o resto da série era centrado no plot romântico. Basicamente, a Bonnie é usada em The Vampire Diaries com a trope do Black Savior, sabe? A mulher negra ou o personagem negro que é o grande salvador na série. Aquela personagem que é a coadjuvante da mocinha, que tá ali pra dar um super apoio, pra elevar a personagem principal, que é só um contraponto pra essa mocinha que não se desenvolve, não tem uma vida amorosa, uma vida sexual, porque ela não tem tempo pra essas trivialidades, ela tá preocupada com outras coisas mais importantes. A única função dela é levantar o ânimo da personagem branca, a qual ela é sempre a melhor amiga, sempre a coadjuvante. Só que em TVD, os produtores sempre usaram a desculpa de que tudo isso acontece porque, na verdade, ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher super poderosa, que não precisa de homens, sabe? Ela é independente, ela é dona de si mesma. Ela não precisa ter uma vida amorosa ou sexual. E ela não tem tempo para isso porque ela tá sustentando o peso do mundo nas costas dela. A gente precisa dela pra salvar a gente o tempo inteiro. Como é que a gente vai dar um plot romântico pra ela? Não tem como, né? Além disso, ela tem que ser forte, ela tem que levantar a cabeça assim pra coroa não cair, porque ela tem que ser a mártir, se sacrificar por todo mundo o tempo inteiro. Ela não pode ser uma menininha doce, ela não pode ser salva por ninguém, tá? Ela tem que ser uma mulher forte o tempo inteiro, e todos os traumas que ela tá vivendo ali, a gente não interessa. Vamos pular pro próximo episódio. Se caso alguma coisa aconteça ali com a nossa personagem principal branca, aí sim a gente passa 2 episódios tratando do luto dela. Você pode discutir que The Vampire Diaries era uma série de fantasia. Era, na verdade, sobre a relação entre irmãos, nunca foi sobre com quem Lena ia ficar e tal. Isso não importa, porque a série era, sim, sobre o plot romântico. Não interessa a interpretação que a gente goste e possa tirar da série agora que ela tá encerrada, mas quando a série esteve no seu auge, ela era vendida, o marketing dela, dos livros também, eram voltados no triângulo amoroso. Era uma série movida pelo plot romântico. Claro, tinha ação, tinha a retratação do luto em vários personagens, tinha a parte da fantasia, enfim, obviamente a série aborda outros assuntos. No entanto, o plot romântico era o que de fato movia a série. Tudo acontece porque o Stefan se apaixona pela Helena no começo da série e ela por ele, senão nada aconteceria. Numa série que é totalmente movida por isso, pelo plot romântico, quanto mais vida amorosa o seu personagem desenvolve ao longo da série, mais tempo de tela você tem. E o que não é desenvolvido da Bonnie direito ao longo da série? A vida amorosa dela. A começar que, se ela gostava de um cara, e esse cara era negro, assassinado. Assim, em 2 tempos. Para pra pensar quanto tempo demora pra Bonnie, de fato, ter um namorado nessa série. Ela só vai ter um relacionamento mesmo, que é um pouquinho mais trabalhado, quando ela começa a gostar
do Jeremy. E o primeiro cara que ela gosta é aquele cara que eu não consigo lembrar o nome, que na verdade só tava usando ela pra conseguir alguma coisa que ele queria. E aí ele ainda, no final, vira pra ela e fala que ela não deveria ter sido tão interessada. Ela foi muito fácil. Depois ela tem acho que 1 ou 2 interesses amorosos que são assassinados. E aí, por fim, ela finalmente começa a gostar do Jeremy e tal. Mesmo assim, no começo eu não gostei, ficou uma coisa meio... Porque era irmã da Elena, ele era bem mais novo que ela, apesar de que, em teoria, na série, a diferença de idade entre eles não era tão grande assim, mas acho que ela já tinha 18, ele não... Enfim, vamos passar por cima dessa questão, porque, eventualmente, o relacionamento deles fica muito legal. Chega num ponto onde eu realmente tô torcendo pelos dois, o amor deles é muito incrível, eles tinham muita química, os dois atores. No começo, não, mas depois de um tempo, acho que eles ficaram confortáveis contracenando um com o outro. E aí, o que acontece? O Jeremy atrai com a ex-namorada fantasma vampira dele. O que é uma das coisas que mais me irrita na série, porque assim, primeiro que ela é a única que é atraída por um grande amor na série. A gente pode entrar na questão se a Elena traiu ou não, Stefan, isso não é relevante agora. Ela é a única das 3 personagens principais que é atraída por um grande amor, por um relacionamento mais longo. E ela é a única que não tem um amor épico nessa série. A Elena tem 2 grandes amores na série. A Caroline tem vários grandes amores na série. A Bonnie só tem o Jeremy e depois o Enzo, que eu não consigo considerar nenhum dos 2 amores épicos, porque a história dela e do Jeremy, apesar de ter chegado num ponto onde estava super interessante, no final, encerrada de maneira abrupta, sem nenhuma explicação, fora que ele trai ela. E ela com o Enzo também não me pega, porque... A começar que, no início, ele era super obcecado pela Caroline. Era uma coisa meio que... Eu não entendi muito bem o que eles estavam tentando fazer. Eu não sei se eles estavam tentando, tipo assim, suprir o vácuo do Klaus. Tipo, um britânico com sotaque obcecado pela Caroline, não sei. Aí depois a Lily reaparece e ele era apaixonado pela Lily. E aí que, por fim, depois que tem aquele salto, depois que a Nina W sai da série e a série já tava totalmente fora do trilho, é que, de fato, ele e a Bonnie ficam juntos. Mas também a gente... não vê direito essa construção, porque é simplesmente só jogado pra gente que eles estão juntos meio que do nada. Não é um amor épico que a personagem merecia de verdade. Ou seja, a Bonnie não tem ninguém. Ela não tem ninguém que a gente consiga apontar como o grande par romântico dela na série. E tirando o Matt, que é irrelevante porque ele não é, na minha opinião, um dos personagens elenco principal, ela é a única personagem o qual acontece isso. Com exceção, talvez, da Elena, a Bonnie é a personagem que mais passa por luto e traumas dentro dessa série. Traumas ela passa mais que a Elena, eu diria. Com a imensa diferença de que quando uma situação traumática, a perda de alguém, de um ente querido, acontece com a Elena ou com a Caroline, a gente tem um tempo de episódio ou de episódios onde essas personagens passam pelo período de luto, elas sofrem, é abordado a dor delas, elas falam sobre isso e eventualmente elas se conformam e começam a seguir em frente. Mas com a Bonnie nunca é assim. Quando ela sofre um grande evento traumático, às vezes físico, não só mental e emocional, como por exemplo quando a avó dela morre, ela só some. Ela só some por alguns episódios, ou então, de repente, ela não é abordado e quando ela aparece, eu tô bem. E nunca mais é tocado no assunto de novo. A Bonnie nunca tem tempo pra sofrer e pra lidar com a dor dela, porque ela sempre já tem que estar, pronta pra ir salvar o mundo de novo, porque a gente precisa da Bonnie pra fazer um feitiço. E o pior é que, assim, nunca é falado de novo. Nunca é abordado de novo, nenhum personagem senta pra conversar. Não, Bonnie tá ótima, Bonnie tá bem, Bonnie tá maravilhosa. A quantidade de dor e trauma que a personagem dela passa é absurda e não é comentada. Não é comentada ao longo da série. É bizarro que, assim, nenhum par romântico dela fica salvo, com exceção, talvez, do Jeremy. Até o Enzo é assassinado no final de The Vampire Diaries. E aí, eles se reencontram em Legacy, que eu acho que foi uma maneira dos produtores tentarem salvar depois deles verem a repercussão que começou a ter quando as pessoas passaram a analisar como a Bonnie é maltratada e quando as pessoas descobriram como a Cat era maltratada. Mas ainda assim, se foi tão fácil, dá uma razão pra eles se reencontrarem em Legacy, por que matar o Enzo? Não tinha razão depois de finalmente desse tempo todo ter dado o que era pra ser um grande amor pra personagem, que era a única que não tinha pra quê?
matar o Enzo. Na 6ª temporada, ela sofre tanto que ela considera tirar a própria vida. E ainda assim, isso não é abordado na série com nenhum outro personagem. A dor dela nunca é levada tão a sério quanto a da Helena e a da Caroline. É sempre... ela conta como ela tá se sentindo e a resposta é: não, Bonnie, não fica assim. Dá um abraço e acabou. Acabou, tá tudo ótimo, tá tudo bem. E ela: não, gente, eu tô bem, tô bem. Uma das passagens que, assim, que me deixa mais boquiaberta é quando ela vira a âncora e é basicamente, assim, fisicamente falando de dor. Eu acho que a pior coisa que algum personagem já passou nessa série. Dá pra ver que quanto a dor é tangível. E a gente descobre isso, de repente, no final de um episódio. Depois não é abordado mais e de repente ela volta e tipo, não, eu tô lidando com isso, mas eu tô bem, tá tudo bem. Sendo que assim, é mostrado como se fosse uma coisa, uma dor absurda, uma, assim, excruciante, algo, é um castigo que foi colocado nela. Mas ela só tem que lidar. Toda a questão quando ela fica presa naquele mundo alternativo, porque ali o Damon não consegue voltar a tempo quando o Other Side é destruído. Primeiro, é uma escolha. Libertar o Damon primeiro é uma escolha. Mas segundo, o Damon volta, ele conta pra todo mundo que a Bonnie ainda tá lá. E ninguém faz nada pra tirar ela de lá. Todo mundo fica: oh meu Deus, a Bonnie tá viva? E como é? Continua seguindo a vida normalmente? O Jeremy é a única pessoa que ainda tava obstinado em conseguir tirar a Bonnie de lá. E aí, quando ela finalmente se salva sozinha, eles não se encontram. Depois, primeiro ela fala pra ele, pra não contarem que ela voltou, que não faz o menor sentido. Óbvio que a Bonnie ia querer que ele soubesse. Depois, eventualmente, ele descobre que ele não vai ver a Bonnie. O único momento em que eles se encontram depois é quando a Helena tá lá em coma e eles só tem um momento super desconfortável onde eles meio que se olham. Acho que eles falam alguma coisa pro outro, não lembro. Mas assim, não... abruptamente, uma grande história de amor que havia sido construída pra personagem, de repente, só acaba? Qual a lógica? Pra quê? Pra quê? E o pior, a única pessoa que tem uma reação decente quando a Bonnie volta de se salvar sozinha, eu devo repetir, é o Damon. É a única pessoa que tem uma reação à altura, fica super feliz, e eles se abraçam, e é lindo esse momento. E foi uma das únicas coisas boas que fizeram pela personagem, foi construírem essa linda amizade entre ela e o Damon, que era completamente inesperada, dado o início da série. Mas as melhores amigas dela têm uma reação tão sem graça e tipo... Bonnie, você voltou, vamos viver a vida normal. E vendo que ela tá com super dificuldade de se adaptar à vida novamente, porque ela ficou presa num lugar, numa outra dimensão e vivendo numa solidão, numa depressão profunda e considerando se matar e não consegue se adaptar ao mundo real de novo e não fazem absolutamente nada pra ajudar a Bonnie. Quando ela é a pessoa que faz tudo por todo mundo. Assim, é de enfurecer. Esse vídeo é basicamente eu só externalizando a raiva que eu sinto em como eles acabaram, fizeram de tudo pra tentar acabar com a personagem da Bonnie dentro da série. E é bizarro o quanto ainda assim ela é uma personagem tão boa. Ela morre mais vezes, eu acho, que qualquer outra pessoa nessa série. Mas, assim, a morte que mais me marca é quando ela troca a vida dela pelo Jeremy. Eu não consigo entender essa escolha de plot. É claro que eu fiquei triste que o Jeremy morreu. Eu já gostava, a essa altura eu gostava dele, eu gostava do relacionamento dos dois e obviamente que seria muito triste, mas eu queria que eles trouxessem o Jeremy de volta. Talvez. Porque eu achei que o plot do sofrimento da Helena quando ele volta é delicioso e acho que foi a entrega de cena melhor da Nina Dobrev na cena inteira, na vida dela inteira, porque depois ela foi nada melhor do que deu pra verdade. Quando ela se dá conta que o irmão realmente não vai mais voltar e ela começa a tacar fogo na casa, a dor que ela sente. Cara, é muito, muito boa. É a melhor cena da Nina Dobrev na série inteira. Então, eu gostei dessa ideia do Jeremy morrer. Pra quê? Pra quê a Bonnie tinha que trocar a vida dela pela dele? Pra quê? Pra quê? A Bonnie era muito mais importante na série do que ele. Justamente, se você usa essa personagem como plot device, como a ponte, para tudo que precisa ser desenvolvido na série, pra que matar ela? Parece que é de propósito só pra fazer a personagem sofrer à toa. Não tem lógica. Porque, assim, outros personagens sofrem. É claro que sim. A Helena sofre pra caralho. É claro que sim. Mas geralmente tem um motivo. Sabe, as coisas têm um motivo. A Bonnie só sofre à toa. É incrível. Ela sempre é a que tem que se fuder mais. E outra coisa, como que ninguém percebe que ela morreu um verão inteiro? Tá, deu aquela justificativa meio, que o Jeremy tá lá respondendo por ela, mas
Gente, como é que você não percebe que é sua melhor amiga, que você tem contato todos os dias, que a sua vida tá nas mãos dela inúmeras vezes, que vocês têm essa conexão mágica, espiritual? Como que você não percebe que ela morreu? Como? E aí, o pai dela é assassinado na praça da cidade. Ninguém liga pra ela pra contar. Ninguém liga pra ela pra saber se ela tá bem. E então, eles descobrem que ela morreu. E aí, ela é a única personagem que não tem um enterro. Eles fazem aquela cerimônia pra se despedir dela, que é absolutamente ridícula, porque durante toda aquela cena é muito mais a Bonnie confortando todo mundo, falando pra eles, através do Jeremy, do que o momento onde deveria ser ele, sei lá, confortando ela, dizendo o quanto ela era maravilhosa, incrível, absolutamente perfeita, salvadora de todos, o quanto eles iam sentir falta dela, ou contando alguma história engraçada ou marcante que eles têm com ela. Não, é a Bonnie, mais uma vez, deixando a dor dela de lado pra confortar os outros, mesmo tendo sido ela quem morreu. Ainda assim, a gente quase não tem ali um plot onde endereça a Bonnie tentando lidar com o fato de que ela tá morta. Tem um pouquinho, mas é bem breve, enquanto que a gente tem aquela ladainha do Stefan com transtorno de estresse pós-traumático por causa do cofre, um tempão. Um último ponto é que, assim, que precisa ser endereçado. Todas as atrizes escolhidas pra interpretar as personagens em TVD são absolutamente lindas. Se tinha uma coisa que eles faziam bem, era a escolha de elenco, sobretudo feminino no quesito mulheres absolutamente maravilhosas. A Cat Graham era uma das mais bonitas, na minha opinião. Mas parecia que eles faziam de propósito a escolha do vestuário e a maneira como eles, como é que eu posso dizer, vestiam e faziam maquiagem, o cabelo dela, pra parecer que ela não era tão bonita quanto as outras. Não sei, eu não sei se tinha ali um medo dela ofuscar a Nina Dobrev. Eu não sei se era só de propósito pra implicar com a Cat Graham. Eu não sei se era simplesmente porque eles eram extremamente racistas e eles não queriam que a personagem negra se sobressaísse às outras. Mas era incrível como, ainda julgando pela moda da época, as outras duas personagens principais estavam sempre muito mais bem vestidas do que a Bonnie. São raras as exceções onde a Bonnie realmente tá bem vestida. E só nas temporadas finais é que a gente vê a Bonnie realmente linda e empoderada, porque foi quando a atriz começou a bater um pouco mais o pé dela e por conta de outros atores também, vendo o que estava acontecendo, se impondo junto, que ela começou a ter um pouco mais de autonomia. E, porra, a diferença é gritante. Da maneira como ela era caracterizada no começo pro final da série. A minha conclusão final é que a Bonnie, ela era uma das melhores, se não a melhor personagem feminina dessa série, assim. É incrível como, apesar da ênfase, da luta, do empenho que eles tiveram em tentar assassinar o caráter da personagem, eles não conseguiram. Ela ainda é uma personagem muito boa. E eu acredito que isso se dá por causa da atuação da Cat Graham, que é, assim, maravilhosa. Com o material que ela tinha pra trabalhar, com tudo que ela tava enfrentando quando a série tava sendo gravada, essa mulher merecia um Emmy. No mínimo. É incrível como ela conseguiu dominar a série mesmo com tudo que estava acontecendo e com pouco tempo de tela que ela tinha em comparação às outras personagens. A entrega que ela tem nas cenas, a maneira como, apesar de não ser trabalhado direito, como ela consegue expressar todo o trauma que a personagem estava vivendo, e a dor, e os momentos de alegria em contraponto, e como ela entrega a doçura que a personagem tinha, que parece vir muito de dentro dela também. E como ela conseguia ter conexão química, não só química sexual, mas química de entrosamento com vários outros atores da série, de maneira que nem todo mundo tinha. E o que me deixa mais triste é que, vendo tudo isso, vendo como a Bonnie ainda é uma personagem muito legal de se assistir, muito interessante, apesar de tudo isso que aconteceu, apesar deles terem tido tantos momentos onde meio que tentava acabar com a personagem, o que ela seria se tivesse sido investido a mesma vontade nela que foi investida na Caroline, por exemplo. Imagine aonde a personagem poderia ter chegado, imagine como o plot dela poderia ter sido muito mais interessante, muito mais bem desenvolvido, como a gente poderia ter uma grande história de amor épico com ela, como a gente teve com as outras personagens, sabe? Ter todos esses chips que a gente tem com a Caroline, tipo com o Klaus, ou com o Tyler, ou com o Stefan. A gente poderia ter tido isso com a Bonnie também. E eu sempre fico pensando, porque nos livros a Bonnie, ela não só é branca, como ela é ruiva. E nos livros, ela na verdade acaba se tornando o par do Damon. Olha que curioso. Eu sempre me pergunto, se a Bonnie tivesse sido interpretada por uma atriz branca, será que a trajetória dela na série teria sido diferente? Bom,
Isso não quer dizer que eu não... Mais uma vez, isso não quer dizer que eu não acho que a personagem não teve vários momentos onde ela tomou atitudes erradas e que ela não tinha defeitos e que ela foi chata em algumas situações e que eu não acho que tudo era os produtores tentando botar a gente contra a Bonnie, fazer a gente não gostar da personagem. Mas eu acho sim que o peso do que eles tentavam fazer contra ela era tão grande que ofusca qualquer outra coisa de ruim que a personagem possa ter ao longo da série. Bom, é isso, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar desse vídeo ter sido 30 minutos de mim reclamando como a Bonnie poderia ter sido melhor escrita nessa série. Comenta aqui embaixo quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse, que eu dissecasse aqui. Se tem algum outro ponto sobre a Bonnie ou a interação dela com outros personagens que eu não abordei nesse vídeo que você gostaria que eu falasse, ou em outro, ou que você quer dar a sua opinião aqui. Não esquece de me seguir no Instagram, me seguir no Twitter, comentar aqui embaixo sua opinião, o que você achou, outros vídeos que você quer que eu traga aqui de outros personagens, de outras séries, deixar um like, ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e se seguir no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.